Salmo 23 explicado: Jesus, o pastor perfeito. Por meio do ensino deste salmo aprenderemos sobre o cuidado de Deus ao seu povo, e por mais que alguém seja um escolhido de Deus, ele não está isento de problemas e dificuldades. Mas o Senhor faz o que realmente é necessário para que vejamos a sua glória e possamos ser instrumentos em suas mãos, e outros sejam alcançados por sua bondade e misericórdia. Vamos fazer a leitura deste Salmo 23. Logo em seguida vamos à meditação. Com certeza será um ensino que alimentará o seu desejo de servir ao Senhor nosso Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmos 23, versículo 1 a 6. O Salmo 23 é muito conhecido de forma universal, e o mesmo, segundo o nosso entendimento, é o mais conhecido da Bíblia. É também um salmo profético que fala de um bom pastor. Este pastor que o salmista Davi estava referindo era Deus, era justamente nele em que Davi colocava a sua fé. Séculos depois encontramos Jesus dizer: "Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas." Leia no Evangelho de João capítulo 10, versículo 11. Quando o salmista Davi disse: "O Senhor é meu pastor, nada me faltará", ele não estava criando uma crença em sua mente, que servir a Deus estaremos isentos de problemas, não, de maneira alguma. Mas que as coisas indispensáveis seriam confirmadas por Deus em sua vida, até porque o Senhor o conhecia e sabia o que era melhor para ele. Isto a gente verá ao lermos a história de Davi. Percebemos que por mais que foi escolhido por Deus para reinar em Israel, as coisas não foram fáceis para ele. Foram anos de dificuldades e perseguições que ele viveu, mas tudo isto era necessário, era uma preparação para o compromisso que ele teria que assumir. Todas as dificuldades que Davi passou era parte de um processo de aprendizagem, e em tudo isto, por mais doloroso que foi para ele, ainda assim, ele glorificava ao Senhor esperando unicamente em Deus, e isto fez a diferença. O Deus Todo-Poderoso se agradou das suas atitudes, ao invés de reclamar e se desesperar, simplesmente passou aquele período de anos se refugiando em Deus. Era ele homem, segundo o coração de Deus. Veja o que a Escritura fala: "E quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho, e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade." Leia em Atos dos Apóstolos capítulo 13 e versículo 22. Um versículo que me chama a atenção neste salmo é o verso 4, que diz assim: "Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam." Ele, Davi, falou de experiências que passou, quando ele foi escolhido e ungido a rei. Era ele apenas um jovem que vivia no campo cumprindo a sua tarefa de apacentar ovelhas. A escolha foi de Deus, ele foi ungido pelo sacerdote Samuel por ordem de Deus, mas as palavras não tiveram o seu cumprimento imediato, foram anos que se passaram para poder ocupar o trono. Teve que vencer a Golias, o soldado mais temido por todo Israel. Golias era um gigante que nunca tinha perdido uma batalha sequer, sendo ele filisteu, desafiava o exército de Israel. A confiança de Davi foi tão grande em Deus, que se colocou à disposição do rei, estava disposto a lutar contra aquele gigante.
Era jovem ainda franzino, mas venceu, e todo Israel, assim como outras nações, ouviram falar deste acontecido. Um jovem apacentador de ovelhas venceu o gigante mais temido daquela época. Davi rapidamente ficou conhecido em todas as partes de Israel. Isto foi muito bom, mas foi aí que começou as perseguições por parte do próprio rei israelita. Muitas vezes Davi foi caçado por Saul e seus exércitos para que fosse morto, simplesmente por ser uma pessoa temente a Deus, e que muitas das vezes venceu as guerras em favor do seu povo, Israel. Davi passou pelo vale da morte por muitas vezes, mas a sua vida estava em Deus, nunca duvidou das suas promessas, e mesmo num tempo de perseguição e fuga, ele orava, louvava e engrandecia o nome do Todo-Poderoso. A vida dos que confiam em Deus tem que estar nas mãos do Senhor. O apóstolo Paulo chegou a dizer em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 14 o seguinte: Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem Deus os tornará a trazer com ele. A nossa vida tem que estar escondida no Senhor Jesus, o bom pastor, que deu a sua vida por todos nós. Até porque, no momento que a nossa vida aqui for ceifada, estaremos reservados para com Ele encontrar, e com Ele morar no seu reino glorioso. Além do mais, o próprio Cristo foi um exemplo de pessoa que venceu a morte. Ele mesmo disse: Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Leia no Evangelho de João 16, versículo 33. Uma geração vai e outra vem, e o tempo passa, e as Escrituras estão dando sinal da verdade de Deus. Pessoas no passado sofreram por causa da justiça, e ainda em nossos dias acontece o mesmo, e vamos dizer como disse Davi: Senhor, porque Tu estás comigo. Esta é uma confiança para aqueles que esperam no Senhor, e têm consciência que tudo aqui é passageiro, mas o Senhor nos prometeu coisas gloriosas no futuro. Que o Senhor Deus em Cristo o abençoe. Obrigado por ter nos acompanhado até o fim desta meditação, e para melhor entender assista a este vídeo quantas vezes for necessário, faça anotações, e leia os versículos bíblicos, e se for possível faça uma oração pedindo ao Senhor que possa compreender melhor a sua palavra. Uma forma bem simples de você ter seu conhecimento enriquecido é conversar o assunto com alguém, assim seu cérebro vai guardar estas informações, ficando mais fácil compreender melhor os assuntos estudados por meio da Bíblia. Além de evangelizar aquela pessoa, você vai estar enriquecendo o seu conhecimento e crescendo na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quem sabe, você pode se tornar um verdadeiro instrumento de Deus para evangelizar muitas outras pessoas, os levando aos pés de Cristo. A Bíblia diz: o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas sábio é. Provérbio capítulo 11, versículo 30. Compartilhe este canal, deixe seu like, seu comentário, isto ajuda o crescimento deste canal. Se você é novo por aqui, convido a você a se inscrever e fazer parte desta família, ensino bíblico e oração. Fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e até a próxima.